Oi, hoje nós vamos falar sobre o islamismo, essa religião que é tão incompreendida por nós ocidentais. Apesar da falta de compreensão em relação ao mundo islâmico, o Islã é hoje a religião que mais cresce no planeta. A nossa incompreensão decorre dos atos terroristas de algumas organizações islâmicas, né? Obviamente que correspondem a uma parte ínfima do mundo islâmico. O islamismo é uma fé muito bem fundamentada teologicamente, uma fé respeitada, que tem suas regras de convivência social e que nós devemos lembrar que a maioria dos islâmicos vivem muito bem em suas sociedades. Hoje o islamismo se espalha pelo mundo inteiro. No Brasil nós temos uma comunidade islâmica considerável e são bons vizinhos, bons cidadãos, pagadores dos seus impostos, etc. Então é preciso acabar com essa incompreensão. Não podemos julgar o mundo islâmico por uma parte desse mundo. O islamismo surge no século VII na Península Arábica. Antes do islamismo, nós temos uma Arábia chamada Arábia pré-islâmica. A Arábia pré-islâmica tinha dois tipos de população. Uma população que vivia nos desertos, era seminômade, vivia da criação de animais, são os árabes beduínos, e uma população que vivia próxima ao litoral, era uma população sedentária, vivia nas cidades, né, e que basicamente fazia comércio. Esses árabes urbanos, como eram chamados, são os responsáveis por aquelas caravanas famosas, né, aquelas longas caravanas de camelos que atravessavam o deserto, levando os produtos do Oriente para o Ocidente. Os árabes sempre tiveram um papel muito importante no mundo. Os árabes são a ligação entre o mundo oriental, a China, a Índia, não é? E o mundo ocidental, a Europa, o norte da África. As especiarias caríssimas na Europa, compradas somente pela elite, eram levadas para a Europa pelos árabes, né? Então, essa Arábia pré-islâmica tinha algumas características bem interessantes. Até o século VII não tinha nenhuma unidade política. Ela se dividia em tribos, cada tribo se organizava da maneira que bem entendesse, portanto não havia nenhum tipo de Estado árabe unificado, não é? O que unia esses povos árabes das diversas tribos, dos diversos estilos beduínos, urbanos, etc., era justamente a língua e a religião. Antes do islamismo, os árabes professavam uma religião politeísta, veneravam mais de 360 divindades. Existia uma cidade sagrada para onde os árabes peregrinavam para fazer as suas oferendas aos deuses. Existia ali um templo existe até hoje esse templo, né? Mas a Kaaba era um templo em Meca onde esses árabes reverenciavam seus deuses. Na Kaaba existia a famosa Pedra Negra. A Pedra Negra é um pedaço de meteorito, está lá até hoje, não é? Que eles acreditavam que fora trazido pelo anjo Gabriel e que, ao ser trazida pelo anjo Gabriel, era uma pedra branca e que se torna negra, é a cor dela, por causa do pecado dos homens, né? Então, essa pedra era o centro de adoração dos árabes pré-islâmicos. Bem, em 570 nasce o homem que transformaria a região árabe. Nesse ano de 570, Maomé nasce de uma família bastante poderosa, era uma família de sacerdotes da religião antiga, família Hashemita. Apesar dos Hashemitas serem ricos, poderosos, comerciantes, sacerdotes, Maomé teve o azar de nascer justamente na parte pobre da família, né? Maomé, ainda bastante jovem, se casa com uma viúva chamada Hadija. Essa viúva era muito rica, ela controlava algumas rotas comerciais na época, ela tinha caravanas de camelos, não é? E essa viúva vai, de certa forma, financiar a vida de Maomé. Num determinado momento, Maomé, que era estudioso do judaísmo e do cristianismo, das grandes religiões monoteístas daquela época, resolve se retirar da vida urbana e viver um período como ermitão no deserto. Era um período de reflexão na vida de Maomé, ele ficaria ali sozinho. Depois de alguns meses no deserto, Maomé retorna à esposa, retorna à cidade de Meca, dizendo que tinha recebido de Deus, Alá, né, a
base do que seria a religião islâmica. Ele então começa a difundir na cidade de Meca uma nova fé. Uma fé monoteísta que, de certa forma, prejudicava os interesses dos sacerdotes da Caaba, em Meca. Né? Com isso, em 622, Maomé e sua família é expulso da cidade de Meca. Esse momento é considerado pelos islâmicos até hoje o início do calendário islâmico, assim como o nosso calendário cristão tem início com o nascimento de Cristo. Né? 622 é o ano da Hégira, é a fuga. Maomé deixa a cidade de Meca e parte para a cidade de Medina. Né? Medina, na época, ainda não tinha esse nome. Medina significa cidade do profeta e recebeu esse nome justamente por causa de Maomé. Na época, Medina era chamada de Iatreb. Né? Em Iatreb, Maomé começa a difundir a sua fé monoteísta e começa a convencer as pessoas. As pessoas de Medina vão se converter ao islamismo. Muito forte, em 630, Maomé organiza um exército em Medina e ataca a cidade de Meca, expulsando e matando os sacerdotes da antiga religião politeísta, tomando a Caaba e transformando-a em templo de adoração islâmica. Né? Esse ataque à cidade de Meca é considerado a primeira guerra santa. Maomé dizia que para fazer a vontade de Alá, se necessário fosse, era preciso usar a força. Né? Então, essa será a primeira guerra santa, 630, a guerra santa que ele chamava de Jihad. A partir da tomada da cidade de Meca, Maomé começa a estabelecer os preceitos fundamentais, começa a divulgar os preceitos fundamentais da religião islâmica, e essa religião islâmica, ao se espalhar pela Península Arábica, vai ser o motor para a unificação de todas as tribos árabes sob um Estado único e independente. Né? Seria o Estado Árabe, ou chamaremos depois de Império Árabe. As doutrinas fundamentais do islamismo são muito claras. Primeiro ponto é crer em Alá como único Deus e em seu profeta Maomé como aquele que expressou a vontade de Deus aos homens. A segunda doutrina é que o islâmico, o fiel islâmico, deve rezar 5 vezes por dia com o rosto voltado para a cidade de Meca, que passa a ser uma cidade sagrada para o islamismo. Outro preceito é que o islâmico deveria ser generoso para com os pobres, não deveria permitir injustiças, deveria dar esmola, por exemplo. Também preceitua o jejum sagrado do Ramadã, que é o mês sagrado dos islâmicos, onde os islâmicos deixam de se alimentar do nascer ao pôr do sol e só comem durante a noite. Também preceitua a peregrinação islâmica. Todo islâmico com condições financeiras deve peregrinar a cidade de Meca para adorar a Alá na Caaba pelo menos uma vez na vida. Logo, o islamismo se dividiria em 2 facções, o islamismo xiita e o islamismo sunita. Os xiitas acreditavam que a única fonte de fé era o Alcorão e que o governante era infalível justamente por ser a expressão da vontade de Alá aos homens. A esse governante os xiitas chamavam de imã. Os sunitas, outra facção, acreditavam que além do Alcorão, as sunas também eram fonte de fé e que o governante, embora devesse se comprometer com os preceitos morais e os rigores do comportamento do Islã, não era infalível. O governante era um homem de carne e osso, portanto falhava. Muitos acreditam que os xiitas são radicais e que os sunitas não são radicais. Devemos nos lembrar, no entanto, que vários grupos radicais são sunitas, dentre os quais o Talibã do Afeganistão. E nem todos os xiitas, aliás, a minoria dos xiitas, são radicais. Hoje os principais países xiitas são o Irã, o Iraque e o Iêmen. O restante do mundo árabe geralmente segue ao islamismo sunita.